Olá, queridos jovens do seminário, que satisfação em poder estar com vocês nesse momento para ministrar a última aula do semestre 2025. Nós estaremos então na aula 75, com a sessão, ou seja, com a lição 190, referente ao dia 4 de julho de 2025. Bom, queridos jovens, o tema de hoje iremos falar nesse momento, estudar também nesse momento sobre criar conexões fortes com familiares e amigos. O Pai Celestial quer que amemos e que também amemos as pessoas à nossa volta. Ao desenvolvermos conexões que nos aproximam de familiares e amigos, podemos ser abençoados com o consolo, a força e o apoio necessários nos momentos calmos e também nos momentos desafiadores. Essa lição irá ajudá-los a buscar a ajuda do Senhor para estabelecer relacionamentos que contribuam para a sua saúde e bem-estar. Então, gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta: o que é mais importante na vida? Pondere. O Helder Utdorf, ele diz o seguinte: se nos voltarmos para nosso Pai Celestial e buscarmos sua sabedoria em relação às coisas que mais importam, aprenderemos repetidamente a importância de 4 relacionamentos fundamentais com nosso Deus, nossa família, nosso próximo, cada um de nós mesmos. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta da aula de hoje. O que você aprendeu com a declaração do presidente Utdorf? Lembrando, queridos jovens, que vocês precisam estar atento na própria descrição desse vídeo. E na descrição desse vídeo tem um link de um formulário onde vocês irão colocar alguns dados e também é muito importante vocês colocarem o e-mail do seu professor, certo? Para poder chegar essa recuperação para o seu professor. E responder as 3 perguntas que irá acontecer durante esta aula. Como, por exemplo, nós temos agora a primeira pergunta. O que você aprendeu com a declaração do presidente Utdorf? Bom, uma dica que é importante. Você pega, escreve as 3 perguntas primeiro e responde as 3 perguntas. Depois, vocês vão lá no formulário e transcreve a pergunta 1 e responde. Transcreve a pergunta 2 e responde, né? Que você já respondeu, só precisa transcrever para o formulário. Ok? Se você for fazer com 1, 2 ou 3. Então, essa é a nossa primeira pergunta que vale US$ 1 milhão. Bom, eu gostaria que vocês pudessem. O que nós vamos aprender aqui com essa pequena declaração. Uma maneira pela qual Deus pode abençoar nossa vida e fortalecer nossa fé é por meio de relacionamento significativo com outras pessoas. Ou seja, meus amigos, nós podemos ter relacionamentos com outras pessoas, amizades, amigos, mas nós precisamos ter muito cuidado com os nossos amigos, tá certo? Precisamos ser a luz para essas pessoas e não que essas pessoas que sejam ruins, sejam mais, possam nos trazer trevas. Nós precisamos de luz e precisamos enviar luz para as pessoas. Eu tenho muitos amigos fora da igreja, porém, eu mantenho o meu padrão que eu aprendi aqui na igreja. Certa vez, eu estava na faculdade, foi no primeiro dia de aula, e aí
nós nos apresentamos, né, para os professores, para os alunos. E quando foi minha vez, eu falei assim: olha, eu sou Alexandre Negreiros, sou casado com a Cláudia Negreiros, temos uma filha chamada Rebeca, e sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E no domingo eu não faço nenhum trabalho de faculdade. E pronto. Então, essa era a minha mensagem. Poderia ser uma pessoa muito ruim, né? Mas não, tive assim vários amigos que me respeitaram. Então, precisamos sim ter amigos, mas precisamos influenciar os nossos amigos com a luz de Cristo e não ser influenciados com coisas negativas. Iremos ver agora, nesse momento, alguns exemplos de relacionamentos significativos na história da igreja em Doutrina e Convênios. Ok? Vamos então ver, começando com o profeta Joseph Smith. Depois de sua visita ao Monte Cumor em setembro de 1823, Joseph Smith compartilhou com sua família detalhes sobre sua experiência e as visitas do Anjo Moroni. Joseph continua a compartilhar suas experiências e visões com as pessoas mais próximas a ele, relembrando nesses encontros sagrados. A mãe do profeta, Lucy Mack Smith, registrou o seguinte: todas as noites reuníamos nossos filhos. Creio que parecíamos a família mais estranha que já viveu na terra. Todos sentados em círculos, pai, mãe, filhos e filhas, ouvindo com uma alvidez de tirar o fôlego os ensinamentos religiosos de um rapaz. A mais doce união e felicidade enchiam nossa casa. Nenhuma discórdia ou desentendimento perturbavam nossa paz e a tranquilidade reinava entre nós. E eu gostaria que vocês pudessem ponderar 3 perguntas, tá certo? Isso ainda não é as perguntas do milhão, né? Que vai constar lá no formulário. Mas eu gostaria que vocês ponderassem. O que chama a sua atenção sobre a família Smith nesse relato? Como o amor de Joseph Smith sentia em casa o ajudou a cumprir seu importante chamado? O que você aprendeu com esse exemplo sobre como Deus pode abençoá-lo ou como você pode ajudar outras pessoas a serem abençoadas por meio de relacionamentos significativos? Um outro exemplo podemos citar da seguinte forma: enquanto morava em Nauvoo, Illinois, Joseph Smith refletiu sobre os benefícios de relacionamentos significativos e disse o seguinte: consideraria uma das maiores bênçãos se eu tiver que ser afligido neste mundo, ter o privilégio de estar em um lugar em que possa ter irmãos e amigos ao meu redor. Quais são algumas outras maneiras pelas quais a família e os amigos podem abençoar nossa vida? Como a família e os amigos podem nos ajudar quando enfrentamos desafios difíceis? Bom, gostaria até de convidá-los a responder a essas perguntas no próprio chat, nos comentários, tá bom? E assim vocês vão ter a oportunidade de interagir conosco durante esta aula. Em Doutrina e Convênios 108:7 diz o seguinte: portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações e em todos os teus feitos. Identifique os conselhos que o Senhor deu a Lyman Sherman dos 70. Esse foi um conselho citado nesse versículo. São conselhos que irão nos aproximar mais dos nossos amigos. E nós precisamos ajudá-los, né, em nossas orações, exortações, tudo que nós iremos fazer.
Porém, esse terceiro exemplo diz o seguinte, as seguintes perguntas. Porque às vezes pode ser difícil seguir esse conselho? Como você se sentiu fortalecido, edificado por interagir com outra pessoa? É muito importante, queridos alunos, que precisamos orar pelos nossos amigos, até mesmo pelos nossos inimigos. Precisamos sentir fortalecido ao conversar com nossos amigos. E olha, uma coisa que é muito importante: nosso exemplo é o que mais importa para os nossos amigos. Eu estava na faculdade e olha o detalhe dos nossos exemplos. Na minha sala existia 3 membros da igreja, eu e mais 2, sendo que um eu conhecia e o outro eu não conhecia. E esse que eu conhecia, ele fazia 50% coisas erradas. E ele se dizia membro da igreja. E a outra pessoa sempre manteve o seu padrão de observância dos mandamentos. Ao falar, não chamava palavrão. Era uma pessoa muito educada, né, reservada, inteligente. E assim também como eu. E ao conversar com essa pessoa, ela me compartilhou. Ah, eu sou membro da igreja e tal, moro em tal lugar. Eu falei, ah, que bom, né? Então, que bom que você está mostrando o exemplo para os demais. Porque aqui nós somos 3 membros da igreja, somente nós 2 estamos nos esforçando para ser o exemplo para os demais. Então, por isso que é muito importante nós, vocês, nós, em qualquer lugar que nós estivermos, precisamos ser um exemplo para as pessoas, seja na faculdade, na escola, no trabalho. Eu preciso ser um exemplo para as pessoas. Agora vamos para a segunda pergunta de US$ 1 milhão. O que você aprendeu sobre o valor de desenvolver relacionamentos significativos com outras pessoas em sua vida? Escreva essa pergunta. Se for possível, pause esse vídeo para poder você escrever a pergunta e assim responder. Vamos para a seguinte pergunta. Vocês podem responder nos comentários. De que maneira edificar e fortalecer relacionamentos com outras pessoas afeta nosso relacionamento com Deus, bem como nossa saúde e nosso bem-estar geral? E é o que nós precisamos fazer: desenvolver relacionamentos. Mas por que é tão importante nós falarmos de desenvolver nossos relacionamentos? Lembram-se que o profeta Joseph Smith, ele compartilhou em meio de todos os amigos, ele, todas as pessoas, amigos que ele conhece, ele estaria muito feliz ao estar ao seu redor. Agora, procurem interesses comuns. São algumas coisas que nós precisamos fazer, né? E buscar por interesses comuns. Porque dessa forma, queridos jovens, nós estaremos mais próximos das pessoas, né? Então, veja o que o seu amigo gosta, compartilhe o que ele gosta. Uma outra coisa também que irá nos ajudar a ter os relacionamentos aprenda e use o nome das pessoas. Há muitos anos atrás, quando eu era secretário do Instituto, nós tínhamos mais de 500 alunos matriculados. E olha, eu sabia o nome de todos eles. Todos. E era um trabalho árduo, porque eu ficava memorizando para poder saber o nome de cada um deles. Eu conhecia também cada um deles. E quando eu chamava o nome deles, eles ficavam surpresos. Falavam, ah, você me conhece. Certa vez eu fui para um baile do instituto, né? E aí tinha um jovem que estava há muito tempo que não vinha para o instituto. E eu falei assim, olá.
João, um exemplo, né? Aí ele, ó, você me conhece? Sim, você é da aula tal. Eu falei, ó, você me conhece mesmo? Então é importante nós aprendermos e usar o nome deles, né? Porque quando nós falamos o nome das pessoas, elas vão ter uma conexão conosco. Uma outra forma de buscar nossos relacionamentos é sorria. Seja feliz com as pessoas. Demonstre alegria para todas as pessoas que estão ao seu redor. E aí essa pessoa também vai se sentir muito feliz. Eu lembro que certa vez quando eu estava na missão, uma pessoa nos parou e falou assim: por que que vocês sempre são felizes? E eu, meu companheiro, realmente, nós andávamos sorrindo, sabe, feliz da vida, por sermos missionários. E hoje não pode ser diferente. Nós precisamos estar com um tom de alegre, de felicidade, porque o Evangelho está conosco. Temos essa oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo. Então, sorriam para que vocês possam buscar ter relacionamentos saudáveis. Outro ponto é: ouça atentamente enquanto as pessoas falam. Bom, com as mídias sociais, com os celulares que nós temos hoje, infelizmente ainda vemos muitos jovens, quando estão conversando, ainda continuam mexendo no celular. Então, queridos alunos, quando vocês estiverem conversando com alguém, esqueça o celular, olhe nos olhos e fique atento por aquela pessoa está falando. Pare um pouquinho. Jovens, é tão importante essa conexão de vocês estarem atentos a cada palavra. Certa vez eu estava conversando com um jovem e estava me ouvindo e de repente eu perguntei, então, você entendeu o que eu acabei de falar? Falei, ah, não, não, desculpa. Ou seja, ele não estava conectado, que estava mais interessado no celular. Entendeu? Então, quando você estiver conversando com alguém, pare, guarde o celular e ouçam com mais atenção. O outro é que nós precisamos elogiar sinceramente as pessoas. Não precisamos falar coisas negativas. Bom, elogie sinceramente, tá bom? E também é muito importante elogiar as pessoas. Agora, uma coisa que é de extrema importância, queridos jovens, que essa gravura nos mostra. Bom, vou deixar vocês ponderar um pouco aí, de acordo com essa gravura. O que que vocês acham? Coloca aí no- nos comentários. O que que vocês acham que essa gravura está demonstrando? Bom, evite julgar ou identificar falhas. As pessoas, nós, não somos perfeitos. E não podemos também julgar as pessoas. Precisamos ajudá-las. Não estamos aqui para identificar falhas de ninguém. Como falei, nós não somos perfeitos. Certa vez, uma pessoa me ensinou uma seguinte coisa. Quando nós apontamos para as pessoas. Quando nós fazemos isso aqui, ó, por exemplo, ó, eu aponto um dedo para a pessoa e 3 dedos está apontando para mim quando eu faço isso. Olha só, né? Então, eu não posso apontar os erros das pessoas, porque eu também erro. Ok, demonstre interesse genuíno justamente para ajudar as pessoas. Busque, né?
Ore pelas pessoas, lembrando-as pelo nome. Então, por exemplo, quando eu oro para algumas famílias, alguns amigos, eu coloco o nome das pessoas. E também eu oro por que estou orando para essas pessoas. É importantíssimo, ao orarmos, citar o nome delas. Busque caridade. Olha só que coisa interessante, né? Quando eu estou tendo relacionamentos saudáveis, eu estou buscando a caridade, estou buscando ajudar outras pessoas. Nós temos os projetos Mãos que Ajudam, por exemplo, que nós podemos até convidar nossos amigos a participar dessas atividades. E ambos vão se conectar, porque nós vamos estar buscando caridade, ajudando outras pessoas. Agora, preste muita atenção. Tenha paciência. Seja paciente com as pessoas. Por exemplo, como eu falei antes, nós não somos perfeitos. E às vezes as pessoas elas têm o tempo delas. E precisamos entender cada uma delas. Procure oportunidade de serviço. E ao fazer isso, nós vamos estar tendo mais relacionamentos saudáveis com as pessoas. Bom, eu gostaria de aproveitar e passar um vídeo para vocês. E esse vídeo eu gostaria que vocês pudessem ponderar como demonstrar mais amor às pessoas. E eu me identifico muito com esse vídeo. Há 18 anos atrás, eu e minha esposa tivemos um acidente gravíssimo de ônibus, vindo de uma caravana no tempo de Caracas. E nesse retorno para Manaus, o nosso ônibus capotou e assim minha esposa foi a que pegou a maior lesão. Ela ficou lesionada na sua coluna. E assim ela ficou tetraplégica. Ela está até hoje em cadeira de rodas. E todos os dias eu tenho a oportunidade de ajudá-la a ser uma melhor pessoa. E é isso que nós precisamos fazer. Então preste muita atenção nesse vídeo.
É um vídeo que não teve falas, mas só o exemplo desse homem ao cuidar de sua esposa já mostra assim tão importante em nossas vidas. Agora, como posso construir relacionamentos saudáveis com outras pessoas? Esse vídeo chama-se Amor Eterno. Ele ilustra a importância da caridade e da paciência em nossos relacionamentos familiares. Como será que eu demonstro o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, por todos da minha família que estão ao redor? Pense nisso, queridos alunos. Nós precisamos demonstrar mais amor para os nossos entes queridos. Pense como o Senhor pode querer ajudar você a fortalecer um relacionamento existente ou desenvolver um novo. Usando o que aprendeu hoje, faça um plano para aprofundar essa conexão com as pessoas. Inclua como você vai recorrer ao Senhor para obter ajuda nesse processo. Bom, como nós podemos ver, nós precisamos realmente pensar como Salvador. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação do presidente Utdorf. E ele diz o seguinte: edificamos esses relacionamentos com outros, uma por vez, tendo sensibilidade com relação às necessidades das pessoas, servindo a elas e doando-lhes nosso tempo e nossos talentos. Fiquei impressionado com a irmã que, mesmo enfrentando os desafios da idade e da doença, decidiu que, embora não pudesse fazer muito, poderia ouvir. Então, toda semana, ficava atenta às pessoas que pareciam preocupadas ou desanimadas e passava algum tempo com elas, ouvindo. Que bênção ela foi na vida de tantas pessoas. Essa citação do Utdorf, que eu compartilhei, está na Conferência Geral de outubro de 2010. O título é As Coisas que Mais Importam. Eu vou compartilhar com vocês esse link desse discurso aqui na descrição desse vídeo. E é muito importante, queridos amigos, queridos jovens, queridos alunos, que nós precisamos estar atentos às pessoas. Nós podemos ajudar muitas pessoas com nossos talentos, com nosso tempo. Eu tive várias e várias experiências ao ajudar outras pessoas, a ouvir outras pessoas, ao rir com outras pessoas. E no final, é só gratidão. E eu tenho certeza que vocês irão ser melhores jovens, melhores alunos a partir de hoje. E vamos então finalizar com a nossa última pergunta. Como posso construir relacionamentos saudáveis com outras pessoas? E aí nós temos as 3 perguntas durante a aula de hoje. O que você aprendeu com a declaração do presidente Utdorf? O que você aprendeu sobre o valor de desenvolver relacionamentos significativos com outras pessoas em sua vida? Como posso construir relacionamentos saudáveis com outras pessoas? Essas são as 3 perguntas da aula de hoje. Bom, queridos jovens, queridos alunos,
É com muita satisfação e com muita alegria que eu compartilho com vocês essa aula de recuperação. Com todo o meu amor que eu tenho por cada um de vocês, que ainda não conheço, mas mesmo assim, gostaria de demonstrar esse amor por vocês. E faço em nome de Jesus Cristo. Amém.